Olá, alunos do quarto ano. Vamos aí para nossa aula de arte, referente ao bloco de número 10. Então, hoje vamos trabalhar aí nas páginas 13 e 14 do material de vocês, tá? E o tema da nossa aula de hoje é sobre o descobrimento do Brasil, que aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Essa data que foi, comemorada agora essa semana. Então vamos ver um pouquinho aí sobre o descobrimento do Brasil. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto e depois você vai responder a atividade que está na próxima página. No ano de 1500, Dom Manuel, que era rei de Portugal, preparou uma esquadra, que são navios, para ser comandada por Pedro Álvares Cabral. Qual que era o objetivo? Era fazer uma viagem às terras distantes das Índias. O rei desejou bons negócios e a esquadra partiu 8 de março de 1500. Mas eles se desviaram do caminho. Assim, mais de um mês depois, no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram terras firmes que pensaram ser as Índias. Mas logo, esse engano foi desfeito. E Cabral viu que se tratava de novas terras. Enquanto isso, Pero Vaz de Caminha ia relatando tudo em uma carta. Então, começando aí para você entender um pouquinho da história, do descobrimento do Brasil. Então, aconteceu no dia 22 de abril de 1500. O objetivo principal não era vir para o Brasil, conhecer novas terras. Era procurar um novo caminho para chegar até as Índias, que era de onde Portugal buscava especiarias, na época, que eram temperos para conservar seus alimentos. Aí, no caso, eles perderam no mar, e acabaram chegando no nosso território. Isso segundo alguns historiadores. E aí, durante a viagem dessas esquadras, que eram os navios, que se aventuravam no mar, e uma pessoa que era chamada de escrivão, que tinha como objetivo ficar relatando tudo que acontecia na viagem, escrevendo cartas, E essa pessoa, esse escrivão que veio na esquadra de Pedro Álvares Cabral, foi Pero Vaz de Caminha, tá? Continuando agora, porém Cabral e seus homens verificaram que não era uma ilha. Quando eles chegaram aqui, eles pensaram que era uma ilha apenas. Então, pulei um pedacinho aqui, Assim, mais de um mês depois, no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram as terras firmes que pensaram ser as Índias. Mas logo, este engano foi desfeito e Cabral viu que se tratava de novas terras. Uma ilha, talvez, que ele chamou de Ilha de Vera Cruz. Primeiro nome que foi dado ao Brasil, Ilha de Vera Cruz. Enquanto isso, Pero Vaz de Caminha ia relatando tudo em uma carta. Porém, Cabral e seus homens verificaram que não era uma ilha e chamaram a nova terra de Terra de Santa Cruz. Além dos nativos, eles também observaram que as terras descobertas possuíam vários recursos. Então, a primeira coisa que fizeram foi construir uma cruz e rezar uma missa no dia 26 de abril de 1500 e foi celebrado pelo rei, pelo Frei Henrique de Coimbra, na praia da Coroa Vermelha, no sul da Bahia. Então, a primeira coisa que os portugueses fizeram, logo após aí a chegada em terras brasileiras, foi celebrar uma missa. E isso aconteceu no dia 26 de abril, e quem celebrou a missa foi o Frei Henrique de Coimbra, tá? Pedro Álvares Cabral envia Gaspar de Lemos de volta a Portugal com uma carta escrita por Caminha, para comunicar ao rei o descobrimento das novas terras. A carta registrava as suas impressões sobre a terra, que posteriormente viria a ser chamada de Brasil. Então, tem aí também algumas informações importantes nesse quadrinho, No dia 22 de abril de 1500, a esquadra chegou à nossa terra, avistaram um monte, e deram-lhe o nome de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa. Esse período que eles chegaram aqui era a época de Páscoa, em abril. O Monte Pascoal fica no litoral sul
do atual estado da Bahia. Aqui os portugueses se encontraram. O que eles se encontraram aqui? Pessoas que aqui viviam, né, receberam o nome de índios, nome dado à nova terra. Primeiro, foi chamada de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, depois Brasil, por causa do pau-brasil que foi encontrado nas terras brasileiras, né? O pau-brasil é assim chamado por conta da cor da madeira, que é vermelho e lembra muito uma brasa. Por isso que é chamado de pau-brasil, que era utilizado para tingir os tecidos naquela época. E como eram os índios? Eles moravam em ocas. O chefe dos índios é o cacique. O chefe religioso é o pajé. Usavam canoas. Seus utensílios eram cerâmicas de barro e cestas de palha. Enfeitavam-se com penas, dentes de animais e pinturas. Alimentavam-se de quê? Caça, pesca, mandioca, milho, etc. Suas armas: flecha, arco, lança, tacapé e sarabatana. Então, um pouquinho aí sobre a história do Brasil, sobre o descobrimento do nosso país, né? No caso aí, descobrimento feito pelos europeus, porque aqui já existiam, né, pessoas habitando o nosso território que eram os indígenas. Pessoal, agora então, vamos para as nossas atividades aí. As atividades estão lá na página 14. Então, vamos responder aí. Vamos ver o que está pedindo número na atividade de hoje de arte, tá? Agora é a sua vez. Pinte, recorte e cole no caderno, na ordem dos acontecimentos segundo o texto. Capricho e criatividade serão avaliados. Não esqueça de fazer a margem. Então, aí nós temos alguns quadrinhos que contam a história do descobrimento do Brasil, conforme nós já narramos na página anterior e comentamos, né, como aconteceu. Só que esses fatos aí estão fora da ordem. Então a primeira coisa que você vai fazer é pintar bem bonito aí o desenho, né, e depois você vai colocar na ordem correta que aconteceram os fatos do descobrimento do Brasil, recortar e colar no seu caderno na ordem correta, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos saber qual que é o primeiro quadrinho. Tudo começou quando o rei de Portugal, ele determinou que o Pedro Álvares Cabral fosse até as Índias, né, em busca de especiaria. Então, começa aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o primeiro quadrinho que você vai depois recortar e colar no seu caderno aí, tá? No caderno de desenho. Depois, o que aconteceu? Olha, ele deu a ordem pro Pedro Álvares, né? E ele aceitou. Depois aqui, ó, logo abaixo você percebe que eles estão partindo para cumprir essa missão. Então aqui já é o segundo quadrinho. Então você vai observando e de forma que você depois vai recortar e colar na sequência correta da história, tá? Do descobrimento do nosso país, que ocorreu em 1500, no dia 22 de abril, tá? Então, observa aí a sequência, vai pintar, recortar e depois colar, tá? Lembrando que qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição, tá? Se você tiver alguma dúvida aí em relação a essa sequência, pode entrar em contato que eu estou disponível para ajudá-los, tá? Então aí, nós já colocamos duas aí, né? Nós temos aí o primeiro onde você vai começar, depois o segundo, e aí você vai agora continuar essa sequência, tá? Lembrando que estou à disposição, qualquer dúvida pode encaminhar. No mais, então, desejo a todos um excelente final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês e as suas famílias. Um grande abraço e até a próxima aula.